A ressurreição final, parte 02, dia 4 de agosto de 2023. Embora não possamos conceber como Deus age, devemos acreditar que Ele pode fazer acima do que podemos pensar ou conceber. Portanto, que o corpo dos homens sejam colocados na sepultura, deixe-os apodrecer lá e ser reduzido às partículas mais minúsculas, ou deixe-os serem queimados e assim lançadas nos rios ou jogadas no ar para serem espalhadas pelo vento. Deixe o pó de 1000 gerações ser misturado e os vapores dos cadáveres vagam de um lado para o outro no ar. Que pássaros ou animais selvagens comam os corpos, ou os peixes do mar os devorem, de modo que a parte dos corpos humanos, assim destruídas, passem para partes substanciais dos pássaros, animais ou peixes, ou, mais do que isso, que os devoradores de homens, que devem morrer e ressuscitar, devorem corpos humanos e outros os devorem novamente. E então, que nossos modernos saduceus proponham as questões desses casos. Mateus 22, 28. Nós respondemos como nosso abençoado Senhor e Salvador fez, versículo 29. Você erra, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Acreditamos que Deus é onisciente e onipotente, infinito em conhecimento e em poder, e, portanto, de acordo com os ditames da razão, concluímos a possibilidade da ressurreição, mesmo nos casos supostos. As coisas materiais podem mudar suas formas e formas, podem ser reduzidas aos princípios de que são formadas, mas não são aniquiladas ou reduzidas a nada, nem podem ser assim por qualquer poder criado. Deus é onisciente, seu entendimento é infinito, portanto Ele conhece todas as coisas, o que eles foram a qualquer momento, o que são e onde podem ser encontrados. Embora o camponês que entra na loja do farmacêutico não consiga descobrir a droga que deseja, no entanto, o próprio farmacêutico sabe o que ele tem em sua loja, de onde veio e onde pode ser encontrado. É uma mistura de muitas sementes diferentes. O jardineiro experiente pode distinguir entre cada uma delas. Por que então a onisciência não pode distinguir entre poeira e poeira? Pode aquele que conhece todas as coisas com perfeição estar sujeito a qualquer erro sobre suas próprias criaturas? Quem acredita em uma compreensão infinita deve reconhecer que nenhuma massa de poeira é tão misturada, mas Deus compreende perfeitamente e infalivelmente sabe como a partícula mais pequena e cada uma delas deve ser combinada. Segundo, investigarei a natureza da ressurreição mostrando 1. Quem deve ser levantado. 2. O que deve ser levantado. 3. Como os mortos serão ressuscitados. Primeiro, quem deve ser criado. Nosso texto nos diz quem eles são, ou seja, todos os que estão nas sepulturas, isto é, toda a humanidade que está morta. Quanto às pessoas que foram encontradas vivas na segunda vinda de Cristo, elas não morrerão e logo serão ressuscitadas, mas tal mudança passará repentinamente sobre eles. Como será para eles, em vez de morrer e ressuscitar, para que seus corpos se tornem como aqueles corpos que são ressuscitados de suas sepulturas. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos. Por isso, os que serão julgados no grande dia serão distinguidos em vivos e mortos. Atos 10, 42. Todos os mortos ressuscitarão, seja piedosos ou ímpios, justos ou injustos.
Atos 24:15. Velhos ou jovens, toda a raça humana, mesmo aqueles que nunca viram o sol, mas morreram no ventre de sua mãe. Apocalipse 20:12. E vi os mortos, pequenos e grandes, diante de Deus. O mar e a terra entregarão seus mortos sem reservas. Ninguém será retido. Segundo, o que deve ser levantado? Os corpos da humanidade. Disse que um homem morre quando a alma é separada do corpo e retorna a Deus, que é Deus. Eclesiástico 12:7. Mas é somente o corpo que é colocado na sepultura, e pode-se dizer corretamente que ressuscitou. Portanto, toda a ressurreição, estritamente falando, se aplica apenas ao corpo. Além disso, é o mesmo corpo que morre que ressuscitará. Na ressurreição, os homens não aparecerão com outros corpos, quanto à substância, além daqueles que agora têm e que foram depositados na sepultura, mas com os mesmos corpos dotados de outras qualidades. A própria noção de ressurreição implica isso, uma vez que nada pode ser dito que ressuscitará, exceto aquilo que cai. Terceiro, como os mortos serão ressuscitados? O mesmo Jesus que foi crucificado fora dos portões de Jerusalém será no último dia, para a convicção de todos, ser declarado Senhor e Cristo, aparecendo como juiz do mundo, assistido com seus anjos poderosos. Segundo Tessalonicenses 1:7. Ele descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4:16. A trombeta soará e os mortos serão ressuscitados, e os que estiverem vivos transformados. 1 Coríntios 15:52. Se este grito, voz e trombeta denotam alguma voz audível ou apenas o funcionamento do poder divino para a ressurreição dos mortos e outros propósitos terríveis daquele dia, embora o primeiro pareça provável, não determinarei positivamente. Não há dúvida de que esta vinda do juiz do mundo será em maior majestade e terror do que podemos conceber. Ainda que aquela terrível grandeza, majestade e estado que foi exibido na entrega da lei, ou seja, trovões ouvidos, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte visto, o Senhor descendo em fogo, todo o monte tremendo muito, e a voz da trombeta cada vez mais alta. Êxodo 19:16-19. Pode nos ajudar a formar um pensamento decente sobre isso. No entanto, o som dessa trombeta será ouvido em todo o mundo, chegará às profundezas do mar e da terra. E com este alarme alto, ossos se unirão osso a osso. O pó espalhado de todos os corpos será reunido pó ao pó. Nenhum empurrará o outro. Cada um andará em seu caminho. E reunindo-se novamente, formarão aquele mesmo corpo que se desfez em pó na sepultura. Com a mesma voz alarmante, toda a alma voltará ao seu próprio corpo para nunca mais ser separada. Os mortos não podem mais ficar em seus túmulos, mas devem se despedir eternamente de seus longos lares. Eles ouvem sua voz e devem sair e receber sua sentença final. Agora, como há uma grande diferença entre os piedosos e os ímpios em sua vida e em sua morte, assim será também na ressurreição. Os piedosos serão ressuscitados de suas sepulturas em virtude do Espírito de Cristo, o vínculo abençoado de sua união com Ele. Romanos 8:11. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos como as primícias dos que dormem.
1 Coríntios 15, 20. Então, aqueles que são de Cristo seguirão em sua vinda. Versículo 23. A cabeça mística, tendo chegado acima das águas da morte, ele não pode deixar de trazer os membros depois dele no devido tempo. Amém e amém. Tem continuação. Deus seja louvado hoje e sempre e eternamente. Amém.